Eu sou a Gi Carvalho e no vídeo de hoje, atendendo a alguns pedidos, eu vou falar um pouquinho mais sobre renco de continuidade. No vídeo de ontem eu comentei que era uma possibilidade de entrada, eu até expliquei um pouquinho de como é, mas eu acho que não ficou claro para algumas pessoas, porque foi mais de uma pessoa que me questionou pedindo para que eu explicasse melhor o que é um renco de continuidade. Então, antes de falar da movimentação de hoje, as operações que eu fiz, eu vou falar para vocês sobre o renco de continuidade. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, vou pegar o mesmo exemplo que eu mostrei ontem, para ver se eu explico de uma forma que fique bem clara. Renco de continuidade, como o próprio nome diz, é uma continuidade. Então, é seguir na mesma direção. Não é pullback, não é uma reversão. Existem algumas pessoas que operam o pullback como se fosse um renco de continuidade, mas não. A literatura, né? Porque não fui eu que inventei, foram os japoneses. A literatura diz o que é o renco de continuidade. O renco de continuidade é sempre em que, eu vou falar aqui nesse exemplo, no caso da queda, porque máxima e mínima vai diferenciar se é queda ou alta. Mas eu vou usar esse exemplo aqui para ficar claro para vocês e vamos ver se eu consigo deixar esse exemplo bem desenhado para não gerar dúvidas. Então, o renco de continuidade é todo renco, todo box que tem a sua máxima superando a máxima do box anterior. Então, nós temos aqui esse box 14. Eu vou sinalizar aqui direitinho para vocês entenderem. O box 14, ele abriu aqui, né? Nessa região aqui. Não, deixa eu trocar a setinha por um risco, fica mais fácil para vocês enxergarem. Esse renco, esse box, abriu aqui. Fechou o box 13, abriu ao lado, porque renco não faz box ao lado, é sempre acima ou abaixo. Então, ele abriu nessa posição. Aí ele fez a movimentação dele normal, só que ele chegou a ir contra. Como é uma queda, ele tem que seguir fazendo o movimento de queda. Em dado momento, ele fez o movimento de alta, indo contra a direção que ele estava indo. E quando ele supera a máxima do box anterior, quando a gente fala a máxima, se inclui o pavio do box, não é só o corpo. Então, o que acontece? Quando o preço do 14 sobe, rompendo essa máxima aqui, que é o do box 13, ele se torna um renco de continuidade. Então, caso ele feche, seguindo na mesma direção, ele se torna um renco de continuidade. Então, vejam, ele passou o preço da máxima desse box aqui, não conseguiu reverter, que seria um novo box de alta, caso ele superasse. Ele faria um box de alta, né? Caso ele superasse aqui, ó, a máxima do 12, se ele chegasse nesse ponto, ele ia fazer um box de alta. E isso não aconteceu. Ele chegou até aqui, superando... Deixa eu tirar tudo, marcar aqui de novo para vocês verem bonitinho. Aí, pronto. Então, ó, ele superou a máxima do box anterior. Box 14, box anterior, box 13. Ele superou, não reverteu para alta e fechou. É um box, um renco de continuidade, me dando um gatilho de entrada na abertura do box seguinte. Esse é um gatilho que pode ser feito normalmente. Quando se faz esse tipo de entrada? Quando você tem uma tendência em andamento. Quando você tem uma movimentação de box para cima e para baixo, não é inteligente, porque você está numa consolidação. Essa é uma entrada para se fazer quando o mercado está em tendência. Você tem ó, box fechando na mesma direção, sem ter ruídos de cai 2, sobe 1, cai 2, sobe 1, fica naquele zigue-zague. Quando você tem essa condição. E a mesma coisa no índice, a mesma coisa no dólar. É renco de continuidade. Isso aqui é nada mais, nada menos do que um pullback num fractal. Se você olhar lá no 5R, no índice, você vai ver que fizeram 2 boxes para cima, por exemplo, buscou a média e reverteu. É simplesmente isso. Então, esse é o renco de continuidade. Então, você vai fazer a sua entrada na abertura do box seguinte, o seu stop vai ser na máxima desse box que gerou o gatilho, então o seu stop estaria aqui. E aí você entra no trade e deixa o trade correr. Aí é claro, aí vai ser do comportamento de cada um
o quanto vai levar esse trade, se vai deixar andar, se vai querer só pegar 100, 150 pontos e sair, isso é particular de cada pessoa. Então, esse é um rango de continuidade. No exemplo de ontem eu falei, novamente o box 18, ele gerou um rango de continuidade também, ó. O 18 superou a máxima do 17 e ele fechou. Quando ele fecha o 19 fecha aqui embaixo, só que o 19 já subiu e teria ido direto contra e teria dado stop. Nesse caso, teria sido um stop de 150 pontos. Nesse outro aqui, se tivesse dado stop, seria de 145. Por que essa diferença de pontos? Que é de acordo com o tamanho do pavio, já que seu stop fica acima da máxima. Então, isso no caso de queda. Vamos ver se a gente acha mais algum exemplo. Para dar o exemplo e falar claramente. Giz, então esse 29 também é um rango de continuidade? Não é um rango de continuidade, porque o box anterior era um box de alta. Eu só posso analisar a movimentação na mesma direção. Então eu vou olhar em cada um desses. Nenhum superou a máxima do anterior. Então aqui nós não temos nenhum rango de continuidade. Ele seguiu fazendo movimento de queda e não tivemos nenhum rango de continuidade. Aí aqui temos novamente um rango de continuidade. Agora na direção de compra, na alta. O mercado fez um movimento de queda, reverteu um primeiro box. Ok, fechou o segundo box. Quando ele fecha o terceiro, novamente, ele abre, faz a movimentação dele, ele deixa a máxima dele aqui, no caso agora, nós temos a mínima, porque nós estamos na compra. Superou a mínima do box anterior, ele passou, voltou e fechou. Então, aqui seria um gatilho de compra, nessa direção. O meu stop estaria onde? Aqui, ó. O meu stop estaria aqui, faria a entrada e conduziria o trade, né? Aquilo que eu disse, aí cada um conduz como prefere. Então, é nessa situação que usa esse gatilho de rango de continuidade. Como eu falei ontem, não é um gatilho que eu tenha validado as estatísticas, eu não sei dizer isso para vocês. Eu só posso dizer que eu faço às vezes, a minha assertividade é relativamente boa, mas confesso que eu não fico olhando isso para fazer as minhas entradas. Tipo, deixa eu olhar toda vez que dá um rango de continuidade. Não costumo fazer isso. Aqui novamente, nós temos um rango de continuidade. A mínima superou a mínima do box anterior. Entra no box seguinte e pega o movimento e faz a sua condução do trade conforme você preferir, conforme você traça FIBO, você tem suporte resistente, enfim, cada um faz o que quer da vida. Eu estou dizendo da entrada do gatilho e é assim, índice, dólar, qualquer ativo você analisa da mesma forma. Espero que vocês tenham entendido o que é o rango de continuidade. Quando o mercado está fazendo um movimento, vamos pegar hoje que estava bem consolidado, não se olha para esse tipo de operação. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma movimentação que o mercado está com muito ruído. Olha a quantidade de ruído. Faz sentido eu ficar olhando o rango de continuidade, sendo que já está consolidado? Qual que é a chance de eu entrar no rango de continuidade, ele andar 50 pontos e voltar e me tirar, já que o mercado está consolidado? Então, é um tipo de gatilho para se olhar quando o mercado está em tendência. Naqueles típicos dias onde o mercado já abriu caindo direto, não deu um gatilho de cruzamento, por exemplo, nem um pullback e te dá essa oportunidade de entrada. Aqui, por exemplo, estava bem consolidado. Nós tivemos nesse box 32 um rango de continuidade, a máxima dele superou a máxima do 31. Se entraria aqui, andou só 100 pontos e já voltou. Vamos ver se a gente acha mais algum nesse bololô aqui, só para deixar claro que não vale a pena fazer nesse tipo de cenário, que é só quando o mercado está direcional. Aqui eu acho que ele superou também, vamos ver. Não sei se superou, mas está quase, mas podemos considerar que superou. Ok, só andou 50 pontos. Então vocês estão percebendo como não vale a pena fazer isso com o mercado consolidado? Vira meio que loteria, porque vão ter uns que vão pagar, outros que não vão, então nem sempre vale o risco. Aqui de novo, movimento de alta. A gente não está considerando cor de box porque está acima ou abaixo da média. É movimento do preço exclusivamente. Então aqui, por exemplo, superou a mínima do box anterior, então é um rango de continuidade, deu um gatilho aqui, andou 150, quase 180 pontos e voltou. Então é o que eu falei. Em mercado consolidado, eu não acho tão interessante. De repente, para quem é scalper, é uma possibilidade. Não é o meu caso, então eu só faço
quando o mercado está direcional em tendência. Ó, aqui de novo, você teve um renco de continuidade, a máxima superou a máxima do box anterior, deu um gatilho, andou 250 pontos. E é isso, é um gatilho bem simples, não tem muito mistério não. Espero que vocês tenham entendido, bora falar do dia de hoje, que foi o... Não vou falar o que eu queria falar, terrível, dia péssimo. Eu não fiz quase nada, fiz uma operação de 200 pontos e só, já à tarde. Eu até comentei tanto lá para os alunos como lá no grupo aberto do Telegram que eu não estava fazendo nada e não estava fazendo nada de fato. Por quê? Eu não sou scalper, eu gosto de trades de pelo menos 200, 300 pontos. Então, se o mercado já inicia consolidado, para mim não faz sentido algum ficar tentando caçar trade, porque eu vou ficar tomando um monte de stop sem necessidade nenhuma, então para mim não faz sentido. Então o mercado abriu e ele já deu indícios de cara que estava consolidado, tanto que se eu pegar no grupo de alunos, eu vou ver lá, sei lá, que 9h10, 9h15 eu já devo ter avisado, tá consolidado, é melhor ficar quieto. Por quê? Porque de cara ele já deu isso. Ó, ele abriu e já ficou fazendo box para cima e para baixo, movimentos muito curtos, um range estreitíssimo. Ele batia na média macro, voltava, caía um pouquinho, subia. Movimentos extremamente curtos. Para mim, não faz sentido algum operar nessas condições. Aí até pode se questionar, então não era dia de operar banda de Bollinger? Sim, é nesse cenário que se opera banda de Bollinger. Mas qual que era o problema? O range estava tão estreito que não estava valendo a pena. Em alguns casos estava dando 100 pontos. Eu acho que não vale a pena me expor numa consolidação para pegar 100 pontos. Então eu prefiro não fazer. Tiveram vários gatilhos de Bollinger, vários que deram stop e alguns que deram gain. Mas vai depender de cada um, de qual a pessoa escolheu. Igual, esses dois primeiros, primeiro que para entrar aqui direto é difícil, mas não teriam dado stop, nenhum dos dois. Só que andou 120 pontos, para mim não faz sentido nenhum esse risco por tão pouco. É o que eu tô dizendo. Para muitas pessoas, ok, porque busca AUs menores, não é o meu caso. Então, para mim, não se tornou nem interessante nem banda de Bollinger hoje, por isso que eu fiquei totalmente fora, não fiz nada. E assim ele ficou. E foi até engraçado, né? Conversando no grupo de alunos, foi bom, vamos ver se com a notícia das 9h30 movimenta. Movimenta um cisquinho, nada, morreu, parado. Não adiantou. Vamos ver se é o mercado à vista. Nada. Eita, será que o mercado americano? E ficou assim o dia inteiro, simples assim. Péssimo, sem dar oportunidade clara. A maioria das pessoas, não estou falando todos, que ficou tentando, acabou tendo um pequeno prejuízo ou saiu ali com os custos. Porque não vale a pena. Para operar reversão, estava andando pouco. Para cruzamento, nem pensar, né? Não faz sentido nenhum um operacional de tendência num dia extremamente consolidado. Então aquele dia amarrado, que ele ficou brigando entre pivô, entre VWAP, indo e vindo. Eu não vejo sentido em me expor em dia assim. Eu prefiro ficar fora e vou se acho que surge uma oportunidade um pouco mais clara, que foi o que eu fiz já no período da tarde e fiz também porque eu falei, não, aqui tudo me sinalizou positivamente, então eu vou, mas ciente de que se eu fosse desse stop seria a única operação do dia, porque eu não ia ficar tentando reverter resultado no dia, porque tomei um stop, de jeito nenhum. E ficou extremamente consolidado, um caixote, um range curtíssimo, tipo ruim para tudo, é o que eu estou dizendo. Isso no 11R, quem opera o 8, de repente deu um pouco mais de oportunidade, é o que eu falo, não é o meu caso. Então, para mim, um dia extremamente ruim, não vale a pena o risco, não fiz nada. A única operação que eu fiz foi essa venda aqui, peguei 200 pontos. Por que que eu entrei justamente nessa operação? Primeiro que aqui o mercado estava totalmente consolidado, não fazia muito sentido. Esperei abrir o mercado à vista para ver se ia ter uma movimentação forte, não teve. Até teve essa queda aqui que ok, pagou, não teria dado stop, mas foi na hora da abertura do mercado e eu queria esperar porque estava morto, não fazia sentido me expor por isso. Aí, tá, ok. Na sequência desse cruzamento de alta, contra o macro, perto do pivô, com o mercado consolidado. Eu falei, eu não vou fazer, vou ficar quietinha. E ele ficou aí, né? O tempo todo. Quando ele bateu no pivô e recusou, eu achei que seria interessante. Eu quase fiz essa venda de banda de Bollinger pelo 11R.
Mas eu fiquei receosa, falei, olha, ele já ameaçou algumas vezes e não deu essa oportunidade, então eu vou esperar. Aí eu fiquei olhando o cruzamento e fiquei olhando o operacional novo, né, que é o Fênix, e falei, se os dois me derem o gatilho ao mesmo tempo, são diferentes, mas são operacionais de tendência, aí eu vou. Então eu acabei indo e peguei 200 pontos e saí, e foi só. Não fiz mais nada e o mercado morreu ali onde ele estava, ele ficou. E foi só. Não fiz nada no dólar hoje, nem olhei para ele, para não dizer que eu não olhei em momento algum, eu olhei em algum momento em que alunos me chamaram para tirar dúvida e só, mas apesar de cruzamento não ter dado stop, né? Se a gente olha aqui, nenhum cruzamento teria dado stop, sem analisar nada, né? Sem analisar indicador, nenhum teria dado stop, todos teriam pago pelo menos o gain mínimo, isso até a hora que eu vi, né? Ó, aqui ainda segue, o primeiro stop seria aqui, ó, já no início do horário de almoço, que é um horário que a gente sabe que é péssimo. Esse seria o primeiro stop de cruzamento, só teve um. Os demais todos teriam pago pelo menos o gain mínimo. Mas olha que desgraceira, trabalhando em tripivô, VWAP, tudo junto, 200. Ah não, gente, muito, muito ruim. Então assim, eu de verdade nem olhei, nem quis ficar olhando o dólar, enfim, um dia ruim, não vou me expor em dois ativos. Então hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão do renko de continuidade. Se ainda assim ficar alguma dúvida, vocês escrevam aí nos comentários. Eu acho que eu já esclareci, acho que não vai gerar dúvida a partir de agora. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.